Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, Mais uma manhã estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor e mais uma mensagem vinda do coração de Deus para o meu coração e para o seu coração também, mais um ensinamento. E como eu sempre digo e sempre falo com todos vocês, não saia daí, não desligue. Vem comigo, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Põe em fileiras os astros do céu e o chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Quero te convidar, querido, abra a palavra do Senhor com fé, com esperança, com confiança, sabendo que Deus sempre fala conosco quando abrimos a sua palavra. E eu quero te convidar, abra a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 30, verso 37. Nós já deixamos aqui no canal uma palavra falando da vida de Esaú, e hoje nós vamos falar um pouquinho da vida de Jacó. Os dois irmãos, Nós deixamos lá no canal, nós temos uma palavra com o tema O Choro de Esaú. E hoje nós vamos falar das bênçãos de Jacó. Gênesis 30, verso 37, diz assim: Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem aqui não é muito explanada, nem pregada nas igrejas, mas nós conhecemos bem a jornada de Jacó, assim como nós falamos já da jornada de Esaú. Hoje nós vamos falar da jornada de Jacó. E muitas pessoas, às vezes, nós ouvimos dizer que Jacó era um enganador, que Jacó era um aproveitador, mas nós não vamos ver muito isso na palavra de Deus. Quando nós lemos a respeito da vida de Jacó, nós vamos ver que Jacó, ele foi um homem abençoado por Deus, ele foi um dos patriarcas, Então, ele teve as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Nós sabemos que Jacó, ele recebeu as bênçãos de Deus através do seu pai, Isaac, que o abençoou com toda a sorte de bênção que estava sobre a vida de Esaú, mas caiu sobre a vida de Jacó, porque, na realidade, quem abriu mão dessas bênçãos foi Esaú. Jacó não. Jacó, ele olhou as bênçãos e ele botou nas bênçãos, na primogenitura, ele olhou a primogenitura e ele viu que ali estava as bênçãos do Senhor para a sua vida. E desde o ventre de Rebeca, a gente vê que Jacó, ele
ali já havia a Bíblia diz que eram duas nações, né, que lutavam já dentro do ventre da mãe, que Rebeca ela ficou preocupada, nervosa com aquela luta já dos dois filhos dentro do seu ventre. E quando nasce, né, Jacó nasce agarradinho ali no calcanhar de Esaú. E tudo isso já era uma promessa de Deus. Deus já havia dito, no seu ventre, Rebeca, tem duas nações. E Jacó, ele vem representando a nação israelita. E por conta de tudo isso, já um determinado por Deus, é algo que o homem não vai entender. Muitas das vezes existem coisas que acontecem que nós não vamos entender. E nós olhamos todas as caminhadas de Jacó, nós olhamos e muitos veem como um homem espertinho, né? Que tomou posse daquilo que não era dele. Mas não, as mãos do Senhor estavam sobre Jacó, sobre esse patriarca. E a Bíblia vai dizer que ele, por receber, né, as bênçãos do seu irmão Esaú, ele sai da casa dos seus pais, sai escondido, porque Rebeca e Isaac viu que Esaú ficou irado, né, o seu coração se encheu de ira por conta dos seus próprios desejos, das suas próprias escolhas. Não foi Deus, foi ele quem escolheu, o livre-arbítrio que Deus dá ao homem. Ele abriu mão. E depois ele ficou irritado com aquilo e queria matar o irmão dele, que era Jacó. E Rebeca e Isaac mandam Jacó para Harã, né, para a casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe. E ele vai para lá. E quando chega lá, ele se encanta com Raquel, né, que era uma das filhas, que foi até para isso mesmo que Isaac envia Jacó. Que ele não queria que ele se casasse ali com aquelas mulheres, né? E queria que ele fosse encontrar uma futura esposa lá na casa de Labão. E ele foi, na parentela, né, da mãe dele. E ele foi, chegou lá, ele se encantou com Rebeca e pede, né, Labão a mão de Rebeca. Mas Labão diz: você vai trabalhar para mim durante 7 anos e depois de 7 anos eu vou te dar a minha filha. E ele trabalha esses 7 anos. E no final desses 7 anos, ele é enganado por Labão, porque Labão, ao invés de dar Raquel, ele dá Lia, sua filha mais velha. E Jacó se sente enganado, né? Ludibriado pelo seu sogro. E aí Labão diz para ele: olha, você trabalha mais 7 anos, porque a ordem aqui é primeiro casa as mais velhas, depois vem a mais novinha. Trabalha mais 7 anos e eu vou te dar Raquel. E ele trabalha mais 7 anos, né? Quer dizer, ao todo ele trabalha 14 anos para Labão, para obter as 2 filhas. E se casa também com Raquel. E cada uma, né, vai dando aí os filhos, né? Lia, ela concebe Rubens, depois de Rubens, se eu não me engano, ela concebe Levi, o Simeão, e foi dando filhos, né, para Jacó. E Raquel, ela se entristece, ela pede, ele também ora a Deus, e Deus abre a madre de Raquel, e Raquel também começa a dar filhos para Jacó. E nós vamos ver que, apesar dele ter saído fugido, né, corrido por conta da perseguição do irmão, havia nessa caminhada de Jacó, antes dele chegar na casa do seu tio Labão, ele teve um encontro com Deus, ele teve um sonho. A Bíblia vai dizer que ele teve um sonho, e nesse sonho ele via os anjos do Senhor subindo e descendo sobre uma escada, e o Senhor falou com ele ali, que seria com ele, né, que estaria com ele nessa caminhada dele, e que todo momento, né, Deus daria as bênçãos do céu, que ele seria próspero, que ele seria uma grande nação também, que ele seria, que a descendência dele seria
incontável, né? Como a poeira da terra, né? Não falou nem da areia, mas essa poeira da terra. E nós vamos entender que sobre a vida de Jacó existia uma bênção já determinada por Deus. E eu quero crer aqui que Deus, irmãos, queridos amigos, né? Irmãos em Cristo Jesus, que Deus ele não vai abençoar um enganador, um mentiroso, né? Um espertinho querendo dar a volta aqui e ali. Deus não está nesse negócio. Então, por conta disso, eu vejo aqui as bênçãos de Deus sobre um homem de Deus, sobre um homem chamado por Deus, escolhido por Deus. E quando Deus escolhe, não há quem possa, a não ser o próprio homem, se ele tomar outros caminhos, né? Tomar outros rumos na sua vida, ele pode impedir as bênçãos de Deus na vida dele, porque ele escolheu, assim como fez Esaú. Mas aqui não, ele começa ali, a Bíblia vai dizer que ali ele faz um pacto com o Senhor, ele levanta um altar ao Senhor, né? Põe o nome daquele lugar de Betel, e aquilo ficou marcado na vida dele, e ele sai, é onde ele conhece a Raquel, conhece Lia, e tem seus filhos, e começa a trabalhar para o seu sogro, trabalha 14 anos, né? Porque primeiros 7 anos ele trabalha por uma causa e recebe outra, e aí, às vezes as pessoas dizem que ele ali experimentou o gostinho do engano, porque enganou o irmão, mas eu não vejo desta forma. Eu vejo que Deus tinha um propósito ali. E ali foi crescendo, Deus foi dando a ele já uma descendência grande, através dessas duas esposas. Teve, né, os filhos e foi crescendo, foi sendo abençoado com os seus filhos. Porém, Jacó, ele via que estava enriquecendo o sogro, mas ele mesmo não estava tendo retorno, porque esse sogro, ele vai dizer que enganou ele várias vezes, prometeu várias coisas e não cumpriu. E ele, uma certa vez, ele chega e diz que vai embora com a sua esposa, com seus filhos, porque ele precisava agora granjear para ele, para a vida dele. E a Bíblia vai dizer que Labão pede a ele, né, que não vá, que não o deixe. Labão não tinha temor de Deus, não. Labão não era cristão, mas Labão sabia que Deus estava com Jacó, porque quando Jacó chega, Labão não tinha a quantidade de rebanho de Labão aumentou com a chegada de Jacó. Jacó, por conta de ser um homem abençoado por Deus, abençoa toda aquela fazenda, abençoa todo aquele lugar, abençoa faz prosperar todo aquele rebanho do seu sogro. E Labão não é bobo nem nada, viu que realmente Deus era com aquele homem, e ele queria ele por perto, né? E aí começa e diz para ele: faz o teu salário que eu vou te pagar. E ele diz assim: não, eu não vou fazer salário, eu vou fazer um negócio com você. E aí é onde nós vemos aqui essa narrativa, né, que ele toma as varas, né, porque ele falou: olha, todo o rebanho que nascer listrado, que nascer malhado, nós vamos separar, esses serão os meus, os outros que serão todos de uma cor será o seu, e não vamos misturar, vamos fazer tudo separadinho para não ter problema, esse vai ser o meu salário. Se você aceitar, ele diz: tá bom, eu aceito. Labão não podia esperar, que Deus estava a favor de Jacó. Ele não podia esperar que iria dar tão certo. A Bíblia aqui no epígrafe vai dizer que Jacó se enriquece. É ali que ele cresce, né? No verso 43 vai dizer, verso 43 do verso 30, diz que ele se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e camelos e jumentos. Deus colocou as mãos dele sobre a vida de Jacó, que já estava desde o início da sua caminhada. As mãos de Deus estavam sobre Jacó. Ele era escolhido para ser um dos patriarcas, né? Abraão, Isaque e Jacó, que representava a nação de Israel, que Deus troca o nome dele quando ele luta com o próprio Deus. No verso 11 do capítulo 31, diz assim que Jacó
E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó tem um sonho, há uma confirmação de Deus para aquilo que Jacó estava fazendo. Ele não estava fazendo nada alienatoriamente, porque era da cabeça dele, vou pegar essas varas, vou descascar, vou botar diante das ovelhinhas, quando elas forem parir, elas vão olhar para aqui, elas vão... Não, ou havia já uma revelação divina. No verso 11 do capítulo 31 vai dizer que o anjo de Deus aparece a Jacó e diz: Jacó, e ele responde: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Deus já havia prometido tudo isso a Jacó, meu querido, minha querida. Havia as bênçãos de Deus sobre a vida daquele homem. E o que nós aprendemos aqui? Que quando as bênçãos do Senhor estão sobre a sua família ou sobre a sua vida individual, não há quem possa impedir. Labão se levantou para tentar atrapalhar a caminhada de Jacó, mas não há quem atrapalhe a caminhada daquele que é chamado, daquele que é escolhido, daquele que é separado por Deus para realizar a obra dele. Depois que Deus separa e diz: você será um instrumento nas minhas mãos, você vai ser o que eu vou levantar no meio dessa nação, e vai pregar para muitos, e vai falar com autoridade. Depois que Deus fala, meu querido, só você mesmo para olhar para trás e dizer: eu não quero, Senhor. Mas se você se posicionar como Jacó se posicionou, ele se posicionou, o que Deus ordenava ele fazia, e ele já tinha sobre a vida dele toda essa visão, essa revelação divina, e Deus deu a ele riqueza. A Bíblia diz que no coração de Labão nasce a inveja, o ódio. Os filhos de Labão se levantam dizendo que Jacó havia roubado o seu próprio pai, que estava tomando todo o rebanho. Mas Jacó diz: não, eu não, nós fizemos um trato. Foi feito aqui um trato, e sobre a minha vida, a Bíblia não diz que Jacó disse isso, mas nós queremos aqui, vamos dizer que Jacó possa ter dito isso, aqueles moços, ao próprio sogro: sobre a minha vida está as bênçãos do Senhor, eu não estou enganando ninguém, eu não fiz isso aqui por minha mera vontade, mas há sobre a minha vida uma revelação divina. E eu quero dizer para você, nesse dia, você que talvez esteja desestimulado por ver as coisas dando errado, não foram 7 anos, meu querido, não foram 14 anos, a Bíblia diz que foram 20 anos sendo enganado por Labão, mas Deus estava vendo a postura daquele homem enganador, aquele homem ímpio, aquele homem sem temor, mas ele enganava, mas ele não enganava qualquer um. E eu quero te dizer nesse dia: você é um instrumento nas mãos do Senhor. Deus tem te chamado, Deus tem te separado. Então confie, creia nesse Deus. Ele não dorme. A Bíblia diz que ele não cochila. Tudo ele vê, tudo está diante dos olhos dele. E ele trabalha até hoje por aquele que confia nele. Então descanse nesse Deus. Jacó teve todas essas bênçãos, e depois a promessa de Deus que foi feita lá onde ele ergueu a pedra e disse: esse lugar será chamado casa de Deus, Betel. Deus ali falou com ele: você vai ser próspero, e eu vou te trazer de volta, Jacó, para o meio dos seus. Você vai voltar em paz e tudo vai dar certo, porque está dentro da vontade do Senhor. Você está indo, você está vindo dentro da vontade de Deus, ou você está fazendo por sua própria vontade? Se é dentro da vontade de Deus, dentro do tempo de Deus, Deus vai te levar, Deus vai estar com você ali, e Deus vai te trazer de volta, porque Ele é Deus. E quando Ele fala, diz a Bíblia
cala-se a terra. Pode ser o homem mais poderoso, mas ele não vai impedir o querer de Deus e a vontade de Deus na sua vida. E assim foi com Jacó. Depois de tudo isso, Deus o leva de volta para o meio da sua família. E ele se encontra com seu irmão Esaú. E por Deus, tudo dá certo. E por que isso, irmã Rose? Por que depois Esaú, ele não quer mais matar o seu irmão? Porque Deus faz as coisas no tempo certo. Quando é a vontade dele, ele vai fazer acontecer. Ele muda os corações, meu querido. Há coração que pode estar revoltado, mas quando Deus entra naquele coração, ele muda a história. Ele muda os caminhos, os pensamentos, porque ele é Deus. E nós sabemos que Jacó, em todo tempo, ele foi abençoado. Quando nós ouvimos dizer que ele era um enganador, um mentiroso, um trapaceiro, isso eu não concordo, porque Deus jamais estaria abençoando um enganador, um trapaceiro, um mentiroso. Deus não está nesse negócio. Aqui havia promessas sobre a vida deste patriarca. Ele seria e foi, e é, um dos patriarcas. Quando nós oramos, nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, ou Deus de Israel, porque Deus mudou depois o nome de Jacó. Que Deus te abençoe, que esta palavra possa fluir no teu coração e que você possa entender que o chamado do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida dos teus filhos, ninguém pode impedir. Que você possa entender que às vezes você vai até parecer que Deus não está no negócio. Talvez Jacó pensasse isso. Meu Deus, quantos anos aqui trabalhando e nada acontece. Mas depois Deus muda a história. No tempo dele, precisava daqueles 20 anos ali sofrendo, sendo enganado. Não foi fácil, meu querido, para Jacó alcançar a riqueza. Não foi de mão beijada, não caiu dos céus essa riqueza, Quando a Bíblia fala aqui dessas plantas, Nós lemos aqui álamo, aveleira, castanheira. Isso cada uma vinha de um lugar diferente, O álamo vinha da Ásia, da Europa, da África. A aveleira vinha da Ásia Menor, da América do Norte. A castanheira da Península Ibérica. Será que ele tinha tudo isso plantado ali? Por perto da casa do seu sogro Labão? Será que tudo estava ali plantadinho? Não, isso tudo de muito longe. Mas ele usou essas plantas, porque cada uma tem um significado muito importante. E Deus estava falando com ele dentro desses significados, Cada uma apontava para alguma coisa. O álamo disse que é uma planta que cresce muito. Então Deus já estava revelando a ele, olha, o seu rebanho vai crescer muito. A aveleira, ela brotava espontaneamente. Deus estava falando, as suas ovelhinhas, elas vão ter muitas ovelhas espontaneamente, não será com sacrifício, com dificuldade. Cada plantinha dessa, cada galho desse tem um ensinamento. Então, não foi fácil Jacó conseguir todos esses galhos, mas ele fez conforme Deus o havia instruído. Não foi fácil enriquecer, mas a promessa de Deus se cumpriu porque ele se levantou e teve uma atitude. Que você possa se levantar e ter uma atitude. Não olhe para o pequeno hoje e fique ali mirando naquele pequeno. Meu Deus, eu não vou conseguir. Como eu vou sair daqui? Como eu vou expandir? Como eu vou crescer? Pois aqui nesse lugar onde eu estou, nesse momento, como que eu vou conseguir? Porque eu não tenho para onde ir. Não, meu querido, confia nesse Deus, que se você levantar, tomar uma atitude na sua vida, Deus será com você e tudo que Ele te prometeu há de se cumprir. E eu te convido nesse momento, feche os teus olhos comigo e ore com fé neste momento.
Pai querido, Pai santo, te louvamos por esta palavra a qual o Senhor colocou no nosso coração, Senhor. Muito obrigada. Nos ajuda, Pai, a ter atitude diante de Ti, a nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, sabendo que as Tuas promessas, as Tuas bênçãos estão sobre os Seus filhos, sobre a Sua igreja, e nós somos a Sua igreja na face da terra, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e nos faz, Senhor, ter uma visão de águia, olharmos lá na frente e vermos as Tuas bênçãos se cumprindo, Senhor, nas nossas vidas, no meio, no seio da nossa família. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, e eu Te agradeço. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, não só hoje, mas para todo sempre.